Eu não tomei vacina nenhuma. Informação através de quem? Da Rede Globo? Quem é Dr. Fauci? Quem é esse cara? Então ninguém questionava o que ele dizia, mas ele se associou à Pfizer, graças ao senhor João Dória, que comprou 50 milhões de doses daquela porcaria. Eu não estava querendo ser cobaia de ninguém. Não pode sair de casa. Vou fechar tudo, vou fazer lockdown. Quantos brasileiros perderam o emprego e tinha que usar máscara e tinha que ficar em casa, trancado, ameaçado pelo poder? Você vai ficar vendo televisão. Inseminação de pânico. O que era o Covid? Uma gripe muito forte. Pessoas morrem durante epidemias de gripe. Vem o depoimento do médico virologista que diz que se você não seguir as recomendações do governador, você vai morrer. Uma grande parte da classe artística em silêncio. A outra parte tecendo loas ao governo. Aí pronto, aí começaram a me chamar de negacionista. Eu nego que você tenta me empurrar a goela abaixo. Eu nego o seu poder sobre meu cérebro. Eu nego. Você mente porque você precisa se reeleger na próxima eleição. Me tiraram do ar. Alô, Marcelo. Você deu uma declaração. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, porque eu não gosto de ficar falando dos outros, que eu não tenho essa capacidade de interpretar outros. Na época da pandemia, eu não tomei vacina nenhuma. As pessoas aqui no Brasil se preocupavam, e se preocupam até hoje, em ter informação, e ter informação é sempre bom, mas informação através de quem? Da Rede Globo? Da Globo News, da Globosat? Qual é a confiabilidade que você tem em receber informação através de uma empresa que fecha com os governantes, seja lá quais forem eles, porque eles não estão interessados em ideologia política. Trouxa é que pensa. Quem é mais velho sabe que a Globo esteve sempre do lado do poder, né? Sempre foi assim. E na pandemia, isso ficou muito claro, porque quando... Tem um livro de Robert Kennedy Jr., para quem não sabe, ele é filho do Bob Kennedy, irmão de John Kennedy, que era presidente, já era presidente quando foi assassinado. E o pai dele, o Robert Kennedy, ele foi assassinado porque ia se tornar presidente. Estava claro ali que ele seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, esse domínio, essa manipulação. Eu ia falar do livro desse cara, desse Robert Kennedy Jr., filho do Bob Kennedy. Ele fez um livro chamado The Real Dr. Fauci. Quem é Dr. Fauci? Quem é esse cara? Esse cara era o médico pessoal do presidente antes de Trump. Como é que chamava o presidente democrata dos Estados Unidos? Esse que estava no poder agora, há poucos anos atrás. Antes de Trump. Era um senhor já com a condição não muito boa de locomoção, parecia que estava com um princípio até de Alzheimer. Ele não sabia, ele dava uma entrevista, no meio da entrevista ele se perdia, na hora de sair ele não sabia para que lado se dirigia, tinha que ter um assessor, ele caía de escada, rolava de escada nos aviões. Então, esse Dr. Fauci, ele assumiu uma postura nos Estados Unidos de líder da comunidade médica. Então, ninguém questionava o que ele dizia. Ele se associou, e aí eu não tenho mecanismos para avaliar em termos de valores, mas ele se associou à Pfizer. Ele recomendava que as pessoas tomassem vacina da Pfizer. Ora, um médico dizendo isso, por que da Pfizer? Por que não dos concorrentes? Vamos tirar a tal da Coronavac que nós tivemos, graças ao senhor João Dória, ex-governador de São Paulo, que comprou 50 milhões de doses daquela porcaria, que só foi utilizada aqui no Brasil e na Indochina, os dois únicos países que utilizaram, repito, esta porcaria que você tinha que tomar 16 doses, 14 doses, sei lá quantas doses, né? E eu já tinha 70 anos, uma idade, né, semiprovecta,
Não é verdade? E assim, uma idade onde eu não estava querendo ser cobaia de ninguém. De ninguém. Então, o que era o Covid? Uma gripe, né? O vírus, uma gripe fortíssima. Uma gripe muito forte. Então, algumas pessoas, pela idade, né, pelas comorbidades, porque houve uma incidência muito grande de pessoas que morreram por causa de comorbidades. E, claro, morreram pessoas que não tinham comorbidade alguma, que morreram porque pessoas morrem durante epidemias de gripe. Ao longo da história, né? Ao longo da história. H1N1, que foi 2012, quantas pessoas morreram? Quantas milhares de pessoas morreram? Mas não havia o marketing, né? Do João Dória. Comprou 50 milhões de vacinas, né? Não pode sair de casa, vou fechar tudo, vou fazer lockdown. Quantos brasileiros perderam emprego? Quantos brasileiros perderam suas empresas porque não podiam trabalhar e tinha que usar máscara e tinha que ficar em casa, trancado? O que você vai fazer em casa? Trancado, ameaçado pelo poder, você vai ficar vendo televisão. E o que é que a televisão diz? Hoje morreram 50, hoje morreram 120. Pânico, inseminação de pânico. Tem um livro de um francês chamado Gustave Le Bon. O livro chama-se Psicologia das Multidões. E foi escrito em 1895, 130 anos atrás. Ele descreve de uma maneira brilhante, eu sou incapaz de traduzir aqui no repente, né, no improviso, a consistência dos argumentos sobre o comportamento das massas diante de governos autoritários que baixam decretos de cima para baixo. Não estou falando de ditadura, de nada disso. Estou falando de governos que podem ser de esquerda, podem ser de direita. A técnica é, primeiro, disseminar o pânico. Nós vimos isso aqui no Brasil há 4 anos atrás. Primeiro, disseminar o pânico através de empresas que penetrem nas residências. Pânico. Acabou o programa. Pânico. Vem o depoimento do médico virologista que diz que se você não seguir as recomendações do governador, você vai morrer. Uma grande parte da classe artística em silêncio. A outra parte tecendo loas ao governo por essa iniciativa. Ou seja, no dia 13 de julho de 2023, eu fui convidado para falar sobre o Dia do Rock. Onde? Na Rede Globo. E eu fui. Ao vivo. E disse, olha, eu não acredito em nada disso. Tudo isso está sendo utilizado e distorcido. Tudo isso. O governo... Me tiraram do ar. Eu fui tirado do ar. 2 repórteres. Eu falei durante 2 minutos e 20 segundos. Isso é sintomático, Clê. Ninguém me interpelou. Ninguém me contestou no argumento. Me tiraram do ar. Alô, Marcelo. O governador da Bahia, que hoje é ministro aí de Lula, como é o nome dele? Rui não sei o quê. Chamavam ele de Rui Costa. Rui Costa. Esse cara aparece na televisão, chorando, claro que na Globo, chorando e dizendo... Como pode alguém ficar reclamando que perdeu o emprego quando tem gente morrendo? Rapaz, isso é função de um governador. Um governador tem não só que governar, ele tem que liderar, ele tem que comandar. Ele tem que ele tem que justificar o voto que os eleitores deram para ele.
Não é uma tia chorando na televisão. Eu não espero um Winston Churchill. Eu nem espero isso. Né? Não posso. Nós não temos esse histórico. As multidões aqui se informam da maneira que tem uma mistura de religiosidade, do pecado que é você. Você não está ligando para o seu semelhante. Né? A chantagem emocional. A chantagem que faz você se sentir mal. Porque você, digamos, não tomou vacina. Você entende? Então você é um criminoso. Você começou a falar sobre tudo isso porque você falou sobre isso na internet em algum momento, foi isso? Não, eu falei na Globo. Então foi na Globo mesmo. Não só na Globo. Aí, pronto, aí começaram a me chamar de negacionista, que eu acho ótimo, né? Porque sim, eu nego que você tenta me empurrar a goela abaixo. Eu nego o seu poder sobre meu cérebro. Eu nego. Portanto, sou um negacionista. E as pessoas ficam com medo, né? Ficavam. Quando dizia que alguém era negacionista, o cara se cagava todo, tinha que se explicar que não era. Eu disse o contrário. Eu sou negacionista. Eu nego tudo que você está dizendo. Por isso, por isso, por isso e por isso. Quer partir para um debate? E não é partidário, né? Não, de jeito nenhum. Que partidário do quê? Do quê? As pessoas acreditam, Clê, que o Brasil vai mudar? Com esquerda ou com direita? Será que as pessoas que têm uma capacidade de raciocinar... Porque pensar é um estado primitivo. O raciocínio é superior. O raciocínio é uma análise que você pode fazer a respeito do seu próprio pensamento. Pensei certo? Pensei errado? É para isso que serve o raciocínio. Então, se você raciocinar, você acha que o Brasil vai amanhecer educado, saudável, com uma economia bombando e que nós vamos galgar a escala mundial, sair do quarto imundo e passar para o terceiro, e passar para o segundo, e chegar no primeiro. Será que alguém... Tem alguém aí que acredita? Não! Essa percepção tão limitada. Porque, veja bem, os políticos mentem. Todos eles. Todos eles. Por que mentem? Porque se eles não mentirem, Eles não se elegem. caro amigo, eles perdem o emprego. O emprego. O que é que eu quero dizer com isso? Chega fulano e promete saúde, segurança, economia a 1000 por hora, tudo maravilhoso. E sabemos que nada vai acontecer. E nada acontece, porque ele não tem interesse em promover mudança. Porque se ele promove a mudança, imagine o Brasil amanhecer desse jeito, com segurança, com saúde, desenvolvida, economia a 1000. O que é que esse cara vai dizer na próxima eleição? Ele não pode, é condição sine qua non. Manter tudo como está. Mentir. Não há alternativa. Você mente porque você precisa se reeleger na próxima eleição. Se eu me candidato a deputado federal e prometo que vou fazer isso, e eu faço, o que é que eu vou prometer na próxima? Nada. Não há o que prometer. Porque o problema do Brasil são esses grandes problemas. São os grandes problemas que se subdividem em pequenos problemas, em minúsculos problemas e, repentinamente, quando você tem uma visão um pouco mais acesa, um pouco mais incisiva, um pouco mais questionadora, você vê que sempre foi assim.